Olá, bordadeiras! As bordetes pediram pra gente fazer um tutorial bordando com lã. E não é que eu achei mais fácil do que bordar com linha de meada? Pois é, assistindo o vídeo eu acho que você também vai concordar. O projeto de hoje vai ser esse bordado aqui, que eu peguei o risco contemplação da nossa assinatura, dei uma modificada nele para ele fazer mais sentido com o nosso propósito de bordar com lã. E não ficou lindinho? Ah, eu tô apaixonada. E foi tão gostoso bordar. Muito bom bordar, né, gente? Importante dizer que para esse projeto eu usei esse fio 100% lã, que é da VM Feito à Mão. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Mas poderia ser qualquer fio de lã ou fio que imita lã, sabe? Como acrílico ou qualquer misturinha sintética que você tiver aí também. Para esse tutorial eu usei lã de merino em 2 cores, caneta térmica, linha na cor do tecido, tesoura de bordado e 2 agulhas número 5. Então eu vou começar usando a minha lã mais escura. Essas duas foram tingidas com pau-brasil, só que cada uma num tom. Inclusive na VM, todos os tingimentos são feitos com coisinhas assim naturais, é bem legal. A minha agulha número 5 é essa aqui, eu sei que vocês gostam de ver a embalagem, então eu gosto muito dessa marca. Pode ver que é bem fácil de passar esse fio na agulha. A agulha número 5 tem um tamanho bem grande assim, gostoso de usar. E a gente começa com um nó de costureira, simplesinho, de sempre. Então, eu vou começar pela gola e depois eu vou para os punhos. E todos eles serão feitos no ponto cheio. Como sempre, eu gosto de fazer uma metade e depois a outra no ponto cheio. Então, eu acho o meio da gola, faço o meu primeiro ponto bem no meio. Primeiro preencho uma metade e depois preencho a outra. Como vocês podem ver, a linha ocupa bastante espaço e é por isso que é bom que a nossa agulha seja grande, que aí o buraco já fica proporcional ao tamanho da linha. Inclusive, gente, eu não sei quem inventou isso aí, de que quanto mais fina a agulha, melhor o bordado. Nada a ver. A agulha grande também é super útil e nesse caso nem poderia ser outra. E olha só que delícia, como a linha ocupa bastante espaço, a gente nem precisa fazer tantos pontos, preenche tudo rapidinho. Adorei! Quando a gente está fazendo ponto cheio com linha de meada, a gente sempre fala para você sair com a agulha na traminha do tecido exatamente ao lado do seu último ponto. Então, você tem que ficar assim, muito consciente da trama do tecido. Nesse caso, pode ver, ó, eu dou um espação entre um ponto e outro e mesmo assim, tanto o preenchimento quanto a borda da minha gola ficam muito boas. Ai, eu tô amando, eu não consigo parar de falar isso. Aí, para dar bem esse efeito de gola gordinha, o meu último ponto vai começar na altura dos demais, mas ele vai terminar antes, ele vai ser um ponto mais curtinho, para dar essa sensação de curva. Feito isso, ai que avesso lindo! É só passar embaixo de tudo que já foi bordado e fazer igualzinho do outro lado. E o acabamento é muito simples, é só passar a linha embaixo de tudo que já foi bordado e cortar o excesso. Agora vamos para os punhos, vou fazer exatamente da mesma maneira, não tem segredo. O nosso tricô vai ter listras horizontais e é muito importante que elas acompanhem o movimento do corpo. E nesse caso nem é tão simples porque ela precisa ficar na horizontal nessa parte dos ombros e na vertical nessa parte que tá na coxa. Porque pensa, se ela tivesse, sei lá, em pé, na parte da coxa ele chegaria na horizontal também. Então a gente vai ter que trabalhar em ângulos para chegar bem direitinho até a barra. Então, eu faço linhas bem retinhas até o final da manga, porque eu tenho certeza que nessa parte ainda não tem nenhum tipo de torção. E agora eu começo a angular as minhas listras. Fiz um pouco em cima, agora eu vou fazer um pouco de baixo para cima, para ter certeza que elas vão se encontrar
com um ângulo que faz sentido. Ai, gente, foi mal. Eu sei que o risco ficou numa posição estranha, mas eu acho bem mais fácil bordar o ponto haste na vertical. Então agora eu tô com a minha cor mais clara. Na verdade, eu passei um fio em cada agulha. Numa agulha eu tenho fio claro, na outra agulha eu tenho fio escuro. Achei que assim fica mais fácil de fazer as listras bem certinhas, que hoje eu vou fazendo as duas cores ao mesmo tempo. Para quem não sabe fazer o ponto haste, tem card aqui no canto superior direito. E aí vocês vão perceber que eu demorei para notar que se eu entrasse no buraquinho do ponto que fica no meio do ponto haste, ficaria mais difícil para mim, que esse é o jeito que a gente ensina com linha de meada, né? Você dá o espaço de um ponto, entra com a agulha no meio, segura a argolinha e depois volta pelo mesmo buraquinho do ponto que tá ali no meinho. Nesse caso, fica muito difícil, porque a linha é muito grossa e o tecido nem aguenta tanta coisa. Então, vocês vão perceber que, conforme o bordado foi evoluindo, eu percebi que era mais fácil não voltar pelo mesmo buraquinho. Ah, é muito linda essa cordinha toda enrolada, né, do ponto haste. Eu sempre esqueço o tanto que o ponto haste fica lindo com fio grosso. Deixo minha agulha descansando do lado direito do tecido, hein? Não deixe no avesso não, senão você vai fazer bagunça. E vou para minha segunda cor. Faço uma carreira de ponto haste bem retinha e acaba ficando um intervalo entre a carreira de cima e essa nova carreira. Você vai lá e faz mais uma meia carreirinha ali entre essas duas. Isso pode parecer estranho agora, mas a gente vai repetir esse processo várias vezes com a intenção de manter a angulação das listras corretas ao longo do nosso tricô. Volta para a cor clara e segue o baile. Daí, gente, vocês vão ter que me perdoar, mas o arquivo dessa parte aí do bordado que tá feita foi corrompido. Porém, como vocês podem ver, ela foi feita da maneira mais simples possível, uma carreira de cada cor, então dos males o menor. Só que vocês estão vendo que deu uma entortada conforme foi progredindo? Eu acho que esse entortamento aí aconteceu justamente porque a linha é bem gordinha. Então, a gente vai ajeitar essa angulação fazendo uma linha guia para poder continuar a preencher. Faço exatamente o que a gente fez lá naquela segunda listra, na listra da cor escura lá de cima, que é, faço a minha listra inteira na cor que eu estou usando e depois no espaço que falta preencher, eu volto com essa mesma cor antes de passar para a segunda cor. E vou seguir agora bordando o resto da minha blusa toda, usando esse artifício várias vezes, que é para garantir que a nossa angulação vai ficar perfeita.
E vamos para a manga. Não sei se vocês já repararam, mas quando uma blusa listrada é muito assim, chique, muito bem feita, a listra bate tanto nas laterais, tipo assim, as listras se encontram, sabe? A junção fica perfeita. Tanto nas laterais do corpo, naquela costura que fica no nosso torso, quanto na parte de cima da manga. Às vezes tem alguma coisinha desencontrada em cima do ombro, porque nessa parte precisa ter uma caída a mais mesmo. Porém, na junção da manga com o corpinho, costuma bater perfeitamente a listra até um certo ponto. Então, eu fiz ali ó, uma reta de até onde eu quero que minha listra encontre perfeitamente com a listra da manga. E o resto eu vou fazer até o punho, que é como se tivesse dobrado o tecido ali, sabe? Como se tivesse assim, embolado um pouco o tecido naquela altura que o braço dobra. Mas para eu não me confundir, primeiro eu vou bordar tudo que eu já tracei linha guia e depois eu venho com a segunda linha guia da manga, que é essa que vai chegar até o punho. Então, na hora de bordar, eu vou sempre me preocupar de usar a cor de linha que vai bater com a cor que eu já usei na parte de cima das costas. Vanessa, eu preciso me preocupar com tudo isso? Isso realmente é necessário? Não, gente, isso são coisas da minha mente obsessiva. Você podia bordar a sua manga da maneira que você quisesse, mas eu gosto que fique certo, sei lá. E aí é legal pular uma traminha entre a manga e a parte das costas para reforçar que são partes diferentes. E que tem uma costura ali, né? Uma junção. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu fiquei muito com a impressão que dá até pra ver que é fácil e gostoso bordar com lã. Inclusive, respondendo a pergunta, eu achei muito fácil bordar com lã, digo mais até, achei mais fácil do que bordar com linha de meada. Primeiro porque rende e depois porque você não precisa se preocupar tanto com as bordas, porque ela meio que disfarça, sabe, se tiver algum errinho.
E aí eu não sei se vocês repararam que eu vim até vestida a caráter para esse tutorial. E foi tudo sem querer, viu? Essa era a única lã que eu tinha em casa, que por acaso era mais ou menos da cor dessa blusa que eu amo. Então se vocês quiserem mais vídeo de tutorial de bordado com materiais não tão comuns, não sei, por exemplo, linha de seda, linha de viscose ou penas. Eu amo bordado de plumaria, dá pra fazer tutorial também. Então comenta aqui embaixo se você quiser mais vídeos nesse estilo, já comenta qual é o vídeo que você quer e eu te vejo no próximo tutorial.